Olá amigos, vamos à nossa videoanálise de fechamento do pregão desta quinta-feira, dia 20 de fevereiro. Eu sou Dalto Vieira, analista de investimentos. Te convido de imediato a se inscrever gratuitamente no meu canal no YouTube, Dalton Vieira Invest. Procedimento simples, canto inferior direito do seu vídeo. Se estiver aparecendo aqui uma imagem, inscreva-se para você. Basta você passar o cursor do seu mouse em cima dessa imagem e na sequência clicar na opção de se inscrever gratuitamente aí no canal. Lembrando que também você pode receber as recomendações de compra e venda no seu celular, no seu desktop e as carteiras de ações, uma carteira revisada mensalmente e outra revisada semanalmente, bem como o acompanhamento de todas as operações e também aí informações relevantes durante o pregão. Para você testar aí gratuitamente esse serviço durante um determinado período, basta você clicar aqui no card que está aparecendo para você e seguir os procedimentos. A análise de hoje falarei sobre Ibovespa, futuros mini índice mini dólar, depois venho aqui para as ações falando de PTR4, Vale 3, SUSB3, SLCE3, CANL3, EQTL3, HAPV3, EMBRE3, PECAR4 e o GPA3. Começando aqui pelo Ibovespa, Ibovespa já está no ritmo de carnaval, né? Assim, tá bêbado. O Ibov aqui bate ali do lado, volta para cá, vem aqui de lado, vem para cá, gera sinalização de alta, não consegue vir, sente o cheiro dos 117 mil pontos, já volta forte para baixo, gera sinal de topo e segue na sua indefinição de tendência de curto prazo. O Ibov não sai dessa região nesse momento, movimento mais lateral, por enquanto a sinalização de um provável, possível na realidade, fundo ascendente no gráfico semanal aqui, ó, tende a ficar para uma próxima semana, se ocorrer, né? Se essa semana, por exemplo, fechar abaixo da média móvel de 3 períodos, amanhã cair mais, fechar abaixo da média móvel de 3 períodos, que seria abaixo do 113,723, gerar nova mínima na semana seguinte, que seria uma semana mais curta por conta do carnaval, sinalização mais forte para baixo, em termos de correção, que inclusive seria a correção maior do gráfico mensal no Ibovespa. Indo aqui agora para os futuros, começando aqui pelo mini índice, só para mencionar que, mais uma vez, para o Ibovespa mostrar um cenário como um todo dos ativos que estejam mais interessantes na média, né, para operações na ponta compradora, precisa trabalhar aí acima dos 117 mil pontos, superar essa máxima que seria algo relevante. Mas, por enquanto, depois dessa sinalização, o caminho mais provável seria testar o suporte da congestão, primeiramente na faixa dos 113,760, segundo ponto 112,570. Futuros, mini índice voltando forte aqui para baixo, depois de sinalizar um fundo, volta forte para baixo, segue aí seu cenário de indefinição, G60. Movimentação para cima, vem aqui para baixo, abre aqui para cima, depois que vem aqui para baixo dessa região, tenta até voltar para cima, mas esse candle anula completamente essa possibilidade. Dentro de um movimento de queda, se trabalha mais, ou seja, principalmente abaixo aqui desse nível, ó, patamar de suporte que estava tentando ser respeitado, abaixo desse patamar se trabalha mais, trabalhando com o quê? Com topo descendente ou pivô de baixo, gráfico de 10 ou de 5 minutos. Para o próximo pregão, aqui 3 candles muito fortes para baixo, demonstrando a retomada da tendência de baixa e de curtíssimo prazo no gráfico de 60 minutos. Abriu caindo, passou a gerar topo descendente, principalmente topo descendente no gráfico de 10 minutos, fica mais para se buscar a operação de compra. Abriu subindo, veio aqui de maneira fraca, vou colocar até no gráfico de 10 minutos. Ó. Abriu subindo de maneira fraca, sem superar essa máxima aqui. Gerou sinalização de topo, foco maior em buscar a operação na ponta vendedora. Para buscar a operação de compra, o ideal seria abrir para cima dessa região aqui, ó. Região esta ali na faixa dos 115,375, 115,385. Enfim, veio para cima dessa região aqui, que fechou basicamente uma vez acima, volta para baixo, testa e cai de novo, vem para cima desse patamar e depois gera fundo ascendente acima preferencialmente dos 375. Fica mais para se buscar operação na ponta compradora. Abriu caindo, passou a gerar topo descendente também abaixo desse patamar, que é a região ali de suporte atual em 115,050, foco maior em buscar operação na ponta vendedora. No dólar, o dia de hoje de alta aí vai fazendo mais uma máxima dólar, mais um pivô de alta. Gráfico de 60 minutos que foi lá embaixo no início do pregão, mas se recuperou completamente aí no início do pregão. Bateu aqui no patamar de suporte, volta forte para cima, o dólar está dentro aí de um contexto de tendência de alta, que tinha aqui gerado uma oscilação aqui em cima desse patamar, mas voltou já para cima dessa região de topo anterior, mantendo sua tendência de alta, e aqui agora um movimento mais lateral no G60. Abriu caindo e gerou sinalização para cima de fundo no G60, foco maior em buscar a operação de compra.
Nesse momento, falando em termos de gráfico de 10 minutos para compra, se abrir subindo, trabalharia com compra através de fundo ascendente acima dos 4.395,5. Fundo ascendente acima desse patamar ou pivô de alta, ficaria mais interessado em buscar a operação de compra. Para venda, abaixo desse nível aqui, abriu caindo e passou a gerar topo descendente abaixo da região dos 4.387, foco maior em buscar a operação na ponta vendedora. A outra forma seria trabalhar dentro da congestão, basicamente, né? Vem aqui embaixo, vai caindo, bate aqui nesse patamar, gera um fundo nesse patamar aqui, superação da máxima do que no anterior no gráfico de 10 ou de 5 minutos, possibilidade de compra com stop aqui embaixo, tentando pegar um movimento de subida até os 395,5. Ou vem aqui subindo de maneira fraca, bate aqui nessa região de resistência, gera sinalização de topo, possibilidade também de trabalhar numa venda, tentando pegar um movimento de baixa até a região de suporte dos 387. Então essa seria uma estratégia. Essa seria estratégia para se trabalhar dentro da congestão. Acima da congestão, fundo ascendente, ou abaixo da congestão, topo descendente, abaixo de 387, acima de 395,5 compra. Ações, PETR4 pregão de hoje. Ai, PETR4. A ação bateu no objetivo da operação, só que eu alterei o objetivo, tentando pegar uma melhor relação risco-retorno. Por quê? Porque a operação tinha basicamente 2, que estava entrando no seu terceiro dia de movimento e geralmente quando eu entro na operação eu estou tentando pegar uma operação que dure 3 ou mais pregões, tentando pegar uma melhor relação risco-retorno. Quando eu falo, Petrobras, é porque acontece de vez em quando isso, ou seja, eu tento pegar um objetivo um pouco maior e o ativo termina perdendo força e não gerando esse objetivo maior. Mas eu sempre tento buscar essa questão da melhor relação risco-ganho. Na média, isso tende a ser algo mais interessante a ser feito. Mas hoje não deu certo. A ação foi lá, bateu na região aqui de resistência do anterior, eu coloquei o objetivo em 31,07 e a ação foi lá, recuou e eu trabalhei com stop de proteção abaixo da mínima do pregão de ontem. Eu até tinha comentado na videonagem de hoje. Ela foi lá e acionou o stop de proteção nessa operação. Basicamente, uma operação que deu no 0 a 0, 0,34%, mais 0,07% em termos de retorno aí em cima do capital total. Basicamente, no 0 a 0 a operação da PETR4. E agora, continua em tendência de alta PETR4? Continua, não? Topos e fundos ascendentes, só que gerou um candle ruim, que é o candle que faz o primeiro um fechamento acima, pivô de alta, e depois gera um candle chamado basicamente de engolfo de baixa. Ainda está dentro do leilão de fechamento, com queda de 2,19%. E o chamado falso rompimento, né? Volta para baixo do topo anterior, fecha forte para baixo, anula basicamente esse candle, perde a mínima desse candle, então já gera um sinal um pouco mais desfavorável. Traz possibilidade de buscar ainda compra no ativo, desde que gere aqui mais fraqueza para cair e volte a gerar sinalização de fundo ascendente, mas com risco agora um pouco maior nessa região aí dos R$ 30,70. Vale 3 no dia de hoje, apresentando queda, começou o dia bem, subindo fazendo essa superação, o bloco aqui é igual o Ibov, né? Tá acontecendo no Ibov, o bloco da indefinição, né? Tá mais bêbado, caindo para um lado, caindo para o outro, não sabe para onde fica. Vale 3 está nesse processo, né? Tá buraco para tudo quanto é que é lado e a gente vê aqui a ação sem definição. Para mim, eu continuo na mesma questão de estratégia, no sentido de pegar aqui alguma movimentação para cima de fundo ascendente, através aí de sinalizações de alta, fundo ascendente através acima dos 53,30 ou 53,80. Engolfo de baixo no pregão de hoje, perda da mínima desse pregão, aumenta a probabilidade de poder escorregar aqui em busca de um suporte localizado primeiramente na mínima desse grande candle de alta, 51,62, e depois na sequência em R$ 51,00. Seriam os suportes mais próximos que eu vejo para Vale 3. SUS B3, seguimos na ponta compradora, ainda não saiu do leilão de fechamento. Stop reposicionado na SUS B3 abaixo da mínima de hoje, em 39,69. Ou seja, está aqui se sustentando acima da média. Vamos ver se ela consegue ganhar força para romper essa máxima aqui. Retorno para baixo das médias, fechamento abaixo das médias seria o ponto mais negativo. Até mesmo a perda dessa mínima seria um ponto mais negativo para a operação, porque gerou aí um sinal de alta e teria que andar mais aqui para cima. Então, stop reposicionado na SUS B3. SLC3, seguimos na ponta compradora também do ativo. Ação já saiu, acabou de sair aqui do leilão, fechou ali com queda de 1,39%. Também outro papel que, se voltar aqui para baixo dessa mínima aqui, já não seria algo tão interessante. Por quê? Porque rompeu essa máxima aqui. Se voltar para baixo dessa mínima,
aumentaria a probabilidade de poder ter algo para baixo. Tá? Então vai ser importante na ação, que gerou aqui um fundo ascendente em cima de um patamar importante, não mais voltar para baixo desse patamar. Esse aqui é o gráfico 60 minutos da SLC3. Então, algo mais positivo para a nossa operação é isso aqui, essa movimentação para cima, confirmando um possível, não que vá acontecer, mas possível movimento de alta no gráfico semanal após uma retração aí de 50% desse movimento aqui de subida que já foi demonstrado aí na análise anterior. CAN L3, seguimos também comprado no ativo, fechou em R$ 9,39, com queda de 0,63%. Então o ativo veio aqui testar a região de topo que foi rompida ontem, que nos gerou a compra, bateu nessa região e conseguiu se sustentar acima dos R$ 9,30, que para mim é um primeiro ponto positivo. Ponto mais ainda positivo é amanhã ela superar a máxima, as duas máximas, né, de hoje, que foi de 9,50 e do pregão anterior 9,52. Isso traria uma bela chance de vir a fechar não só esse gap aqui, esse aqui gap de corpo total lá na faixa dos 9,77, como também buscar a máxima aqui lá na faixa dos R$ 9,90. EQTL3, seguimos também comprado no papel, que fechou aqui em queda de 1,89%, depois desse grande candle de alta. Faz esse candle aqui para baixo. Perdeu a mínima desse candle, já também não seria algo tão interessante para continuar comprado nesse papel, então podendo subir a stop para a faixa dos R$ 25,68. Uma mudança aí eu vou confirmar uma possível mudança dentro do canal do Invest no Telegram. HPV3, seguimos na nossa posição de venda, né, uma venda que foi aberta aqui nesse pregão, sofreu no primeiro pregão que fechou lá em cima, sofreu mais ainda no segundo que quase acionou stop e agora nesse andou um pouco mais, né? Fechou com queda de 3,07% a favor da nossa venda. Espero que ela continue aqui o movimento de baixa a favor da sua tendência de baixa, topos e fundos descendentes. Gerou mais um topo aqui que ameaçou não andar e agora começou a andar. Espero que comece e vá mesmo, ande forte para baixo, para que bata aí pelo menos o nosso objetivo da operação de venda na HPV3. Seguindo aqui, vou falar agora de Embraer, Embri 3, pregão de hoje, forte alta de 3,36%, alta expressiva aí na Embraer, pivôzão de alta montada, aqui tinha um pivô de alta e aí veio aqui, anulou o pivô de alta perdendo a mínima fundo anterior, agora se recupera e já gera nova retomada da tendência de alta. O que mais me chama a atenção em termos de buscar alguma alternativa de compra, compraria aqui de imediato? Não. Não compraria, o stop um pouco grande e olhando para o gráfico semanal, isso aqui, ó. Essa região, para mim, é uma região extremamente importante no papel. Tem uma região ali por volta, desde uma região mais acima, 19,75 a 19,55. Então, essa é uma região importante para o ativo, que está justamente o preço agora entre esse patamar. Então, se o papel passar a gerar sinalizações de alta no gráfico diário acima dos 19,55, para mim seria um indício mais relevante de que realmente temos compradores fortes no papel para trazer oportunidades interessantes na ponta compradora. Se olharmos para o gráfico diário da outra vez que isso aconteceu aqui, ó, passou batido direto sem gerar sinalização para cima no gráfico diário acima aqui, por exemplo, de testando a região de R$ 19,75, está um pouco aqui acima, e depois gerando um sinal de alta, que isso não aconteceu no papel. Vamos ver se agora acontece, né? Gera aqui uma sinalização de alta aqui no ativo. Depois aqui, só falando em termos de pivô de alta, né? Se fosse projetar aqui esse pivô, considerando, colocar o gráfico de 2 dias, vai ficar um pouco mais clara a questão do pivô de alta, ó. Projetando aqui esse pivô de alta, a gente teria uma projeção clássica lá na faixa dos 20,36, ou seja, a projeção de 61,8% desse movimento a partir dos 19,31 seria lá nos R$ 20,36, zona de resistência. Depois de Embraer, vamos falar aqui de Pecar 4. Pecar 4, pregão de hoje, pancada para baixo, 7,33% de queda. Ativo que tinha vindo para retomar ali uma tendência de alta, tinha estabelecido aqui a tendência de baixa, veio aqui para tentar retomar uma tendência de alta, pelo menos anulando a tendência de baixa. Qual a região mais relevante de resistência do papel? Aqui nesse patamar. Se gerasse sinalizações de alta acima desse patamar aqui, pivô de alta ou mesmo fundo ascendente, foco em compra. Aí abre desse jeito aqui, quem estava comprado, o que faz? Nesse caso, se você estava comprado num rompimento e continuava comprado, você está com stop aqui, ele pula o stop. No meu caso, o que eu faço é simplesmente encerrar a posição. Não importa o que vai acontecer depois, encerrar a posição
porque a gente não tem um controle do que é que realmente vai acontecer com o preço. O fato é que depois de uma pancada dessa para baixo, olhando para o gráfico semanal, o que ela estava ali tentando se sustentar acima desse topo anterior que já tinha fechado abaixo, tentou voltar para cima. Ó, se eu pegar aqui a máxima e essa região aqui de máxima desses candles aqui, ela conseguiu até fechar acima, mas não deixou duas sombras em cima dessa máxima anterior. E aí agora volta forte para baixo das médias, sinal negativo, né? Se eu pego o gráfico mensal do papel que estava tentando também gerar um movimento de subida, já ficou com um cenário mais de indefinição aqui de maneira geral, entre as médias. Então, um cenário ruim de PK4, movimentações para cima, gráfico de 60 minutos, gerando topo descendente ali próximo da média, foco maior em buscar a operação na ponta vendedora. E se for para buscar a operação de compra de fundo, eu aguardaria um pouco mais a perda de força na queda desse papel. E o melhor ainda, se isso aqui acontecer mais aqui para baixo, ó, pegando o gráfico semanal, mais aqui nessa região, mais na região ali desde os 78,87 a 78,04 para se buscar a compra aí de fundo contra a tendência, tá? Sem alocando menos capital e também sem exigir tanto para cima em termos de objetivo. O GPA3, outro ativo que abriu com um baita gap de baixa. Então, a gente teve PK4 caindo 7,33% e o GPA3 caindo 7,33%. Coincidência. Então, os ativos caíram muito forte com gap de baixa. O GPA3, se eu olho para o gráfico semanal, eu vejo um papel que vinha dentro de uma tendência de alta e aí para aqui, faz até um recuo, poderia até considerar aqui um fundo, mas para um movimento mais direto aqui para cima, volta aqui, está em cima de um patamar basicamente de suporte, próximo, né, de uma região de suporte mais relevante, que é uma região na faixa ali dos 21,50 a 21,25. Então, para se arriscar, assim como eu falei da PK4, que está em tendência, basicamente retomando a tendência de baixa, aqui também tem uma tendência de baixa, com esse forte gap de baixa. Entraria comprando de imediato? Não. Para quem está vendido no papel, vai reposicionando stop a cada nova máxima descendente. Cada nova máxima descendente dá para ir reposicionando stop. Para quem está pensando em comprar mais dentro possível da região de suporte que eu acabei de citar no gráfico semanal, seria interessante algum sinal de perda de força para comprar a superação da máxima do que no anterior, tentando pegar um repique de alta. Não necessariamente para fechar o gap, mas pelo menos para se aproximar da média móvel de 13 períodos no gráfico diário. Seria essa alternativa aí para compra contra a tendência para quem tem um perfil mais arrojado, seja em PK4 ou em GPA3. Eu aguardaria algo que aconteceu até com a IRBR3. Olha a IRBR3 que eu comentei ontem, né? Perdeu essa mínima para quem estava comprado, saída da posição comprada. O ativo continua em tendência de baixa. Quando eu falei da IRBR3 em termos de buscar a compra, eu fiz análise aqui no sentido de abre, faz um candle menor, um candle com um sinal de perda de força na queda e supera a máxima desse candle, você tem uma chance de trabalhar com stop mais curto e tem um espaço um pouco maior para a média móvel de 13 períodos. Não necessariamente que toda, seria ótimo, né, que toda a operação de contra-tendência tivesse esse desempenho aqui para cima. O pior cenário para a operação contra-tendência é quando você compra e o papel fica aqui, morre aqui embaixo e volta a cair, que é o caso da HGTX3, né? Morre aqui embaixo, depois na pancada para baixo, não ganha força para cima nenhuma das vezes e volta a vir para baixo, gerando até um pivô de baixo no pregão de hoje. Então é isso, amigos. Muitíssimo grato por sua atenção. Lembre-se de deixar seu like, seu joinha aqui nessa videoanálise se ela foi útil para você de alguma forma. Um grande abraço e até o próximo pregão.